Bom dia, gente. A aula de hoje vai ser de ciência. Primeiro conteúdo é sobre previsão do tempo, conteúdo para realizar as questões da atividade 3. Meteorologia é a ciência que estuda as condições atmosféricas. E os cientistas que estudam a meteorologia são os meteorologistas. E eles fazem a previsão do tempo estudando vários fatores da atmosfera, né, da camada de ar da Terra, como as nuvens, massas de ar, frentes frias e quentes, temperatura, umidade do ar e pressão atmosférica. Ou seja, para a previsão do tempo são analisados diversos fatores da atmosfera. A previsão do tempo vai desde as pessoas saberem que vai chover, né, naquele dia, portanto, sair com seu guarda-chuva, até ser usado como ferramenta essencial no desenvolvimento econômico do país. Por quê? Porque é utilizado na agricultura, na geração de energia, em usinas hidrelétricas, que depende do volume de água, etc. Previsões estas que contribuem para prevenir acidentes e prejuízos para os setores e serviços e produções. Então, a previsão do tempo ela é bastante importante, tanto para coisas simples quanto para coisas bem complexas, né? Coisas que podem gerar bastante lucro ou prejuízo. Agora vamos para o próximo conteúdo. Tempo e clima, conteúdo para realizar as questões da atividade 4. O tempo e clima são conceitos distintos, ou seja, são coisas distintas. Tempo refere-se ao estado momentâneo das condições atmosféricas. Já o clima é duradouro, tratando-se de uma sucessão habitual de tempos. Então, o tempo é um momento da atmosfera, né? Por exemplo, naquele dia o tempo está ensolarado. Já o clima é o conjunto de tempos durante diversos anos. Então, ele é mais duradouro, né? Não é uma coisa momentânea que nem o tempo. O tempo ele pode mudar de uma hora para outra. Já o clima não. É comum ver o uso dos termos tempo e clima para designar o mesmo estado atmosférico, né? Tempo e clima são elementos que se complementam na descrição do ambiente atmosférico. Esses conceitos, porém, referem-se às condições diferentes do ambiente e usá-los como sinônimos é um equívoco. Então, a gente vai ver agora as diferenças entre tempo e clima, né, para a gente não confundir. Aí, novamente, tempo é o estado momentâneo das condições atmosféricas ou meteorológicas de um dado lugar. Em um determinado momento, está sujeito a variações. Ou seja, o tempo ele é momentâneo e ele pode mudar de uma hora para outra. Quando alguém pergunta como está o tempo hoje, pretende-se saber se está frio, quente, seco ou úmido, chuvoso ou ensolarado. O tempo é, portanto, a condição atual da atmosfera, que pode mudar de um instante para o outro. Então, quando a gente vai perguntar assim, se quer saber se um local está chovendo, alguma coisa assim, está ensolarado, a gente pergunta como está o tempo hoje, né? Não como está o clima hoje. Porque o clima ele é duradouro, já o tempo é momentâneo. As variações de temperatura, umidade relativa do ar, pluviosidade são responsáveis pelo dinamismo das condições meteorológicas, portanto, do tempo. Essas variações podem ou não ser acentuadas de acordo com a época do ano. Há meses em que as chuvas são mais constantes, outros em que não há chuvas. Há meses em que as temperaturas estão mais elevadas e outros em que elas caem. Então, o tempo é bastante relativo, né? Já o clima, como eu falei, é uma condição duradoura do ambiente atmosférico e equivale ao conjunto dos tipos de tempos mais comuns em um determinado lugar ao longo de um período de aproximadamente 30 anos. Então, o clima ele é duradouro, 30 anos. Ele é o conjunto de todos os tempos, né, de todas as condições atmosféricas durante esse tempo. Representa, portanto, um padrão geral das condições meteorológicas, variações anuais da temperatura, umidade, pressão atmosférica, ventos, que se alteram de acordo com as estações do ano. Quando alguém diz que Tocantins é um estado muito quente e seco, refere-se ao clima desse estado, que é tropical seco. Contudo, ao longo dos dias, Tocantins podem apresentar variedades de tempos, né? Tempo é relativo, tempo muda de uma hora para outra, clima não. O clima é influenciado por elementos e fatores climáticos, que fazem com que a atmosfera tenha características distintas dependendo da localização do mundo. Por esse motivo, há vários tipos de clima.
E é isso, muito obrigado pela atenção e até a próxima.